personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus, desenhado para ser seu. Venha fazer um test drive na Auto Panambi. Eles têm uma longa história no teatro, no cinema, na televisão brasileira. Ao longo de muitas décadas, fizeram e ainda fazem as pessoas refletirem, chorar, rir e ter vários tipos de sentimentos através do trabalho desenvolvido no palco, na televisão e no cinema. Os nossos personagens de hoje, Roberto Pirillo, prazer em recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. E Marcos Weinberg, que talvez pouca gente saiba, além de ser gaúcho, tem uma relação, ou teve e ainda tem uma relação muito próxima com Cruz Alta. E eu quero começar por isso, exatamente com esta ideia, com esta informação, Marcos. Tu tens de fato, qual é essa relação aí com Cruz Alta? Não, eu tinha uma tia, na verdade nem era minha tia de sangue, era um acordo com o marido, o viúvo. Ela era viúva de um sócio do meu pai. Eles eram caixeiros viajantes. Aí eles combinaram que quem morresse primeiro, o outro ia cuidar da família do outro, como se fosse sua. E aconteceu que o marido da tia Berta morreu antes, num acidente de avião famoso que teve de Bagé, que morreu um sheik árabe. Eles se separaram porque o meu pai tinha sonhado com esse acidente. Aí tiraram no pauzinho quem ia de avião. Ganhou o meu tio Toish, que foi de avião. E meu pai chegou de ônibus e viu a minha mãe na rodoviária. Já tinha imaginado. Bom, aí passamos a ser irmãos também das meninas e ela casou de novo, muitos anos depois, com o Naum Pomeraniec, que tem até um filho, Aaron, que está no Rio, que é psiquiatra. E aí eu vinha para cá, porque minhas irmãs estavam aqui, eu vinha para bem Cruz na Alta. infância, para Cruz Alta, passar todas as minhas férias. Férias de meio de ano, férias de final de ano. Ficava 2 meses, umas férias, um mês a outra. E aí conhecia todo mundo, tinha primos, tinha o Jaime, tudo da família por ali, né? E tem uma outra parte da família também do Gilberto Lutzky, né? Ele é meu primo segundo. E aí eu adorava Cruz Alta, vinha para uma casa parecida com essa, uma casa grande, vivia na cozinha, e aqueles almoços, jantares, brincando com os meninos que operavam gatos na época, faziam cirurgias em gatos. E aí eu não me esqueço de Cruz Alta. Tu conheces então a lenda da panelinha, significa que tomaste a água da panelinha. A água da panelinha. Para retornar à cidade. Eu tive essa emoção quando eu cheguei aqui, quer dizer, eu lembrava de Cruz Alta, mas não lembrava o nome das pessoas, os lugares e tal. Quando eu cheguei, eu tive essa emoção assim, de estar chegando na minha terra. Que bom. Sempre bem-vindo. Obrigado. Roberto Pirillo, tu és um ator de uma trajetória imensa, longa e, enfim, com inúmeras e diversas experiências. E hoje as pessoas perguntam e ficam, ao ver um ator assim com tanta história, com uma caminhada tão bonita, tão bela, tão intensa, os teus personagens, hoje como é que é viver o Roberto Pirillo em relação aos seus personagens? De alguma forma, tu usaste esses personagens em alguma situação da tua vida para, enfim, sair de alguma encrenca, alguma coisa assim? Ou distingue personagem é personagem, Roberto Pirillo é Roberto Pirillo? Como é que funciona esse negócio? Exatamente, personagem é personagem. Ontem, durante uma entrevista, a gente estava falando o que é o ator, né? E eu sempre trago isso comigo. O ator é aquele cara que treinou a sua alma para vibrar por outras almas, né? O ator, eu tenho, pelo menos, eu tenho essa particularidade que é ficar numa constante observação do ser humano, no nosso dia a dia, na nossa trajetória,
entra no supermercado, você vê um tipo ali, você fala, pô, vou usar esse indivíduo para um determinado personagem, porque a gente vive mudando de personagem o tempo todo, não é? Eu acho que o bom do ator é isso, que você não... É claro que às vezes você fica assim um período fazendo um determinado tipo, um determinado personagem, como eu fiquei, né? Sim, tu foste galã durante muito tempo. Exatamente. Eu nunca gostei desse rótulo, sabe? Galã. E eu pensava comigo mesmo, falei, eu preciso fazer outra coisa, sabe? Eu preciso sair dessa carinha bonitinha, desse tipinho bem comportado, o cara bem comportado. Eu quero fazer um mau caráter, eu quero fazer um marginal, eu quero fazer outras coisas, porque senão você acaba batendo numa determinada tecla e não sai daquilo, e isso é horrível para o ator, eu acho. Claro. Mas tem inúmeras publicações tuas aí de foto, né? Aquelas fotos lá, bombado, aquela coisa toda. A gente era jovem, né? A gente fazia fotonovela, fazia até pôster sexy. Isso, é. O Weinberg lembra disso. Eu fui o Machão de Ipanema um ano, teve um concurso, o Machão de Ipanema, que os jurados eram o Gerson Valadão. Exatamente, Gerson Valadão. Gerson Valadão, jurado, e tinha o Nestor Montemar, e o Benedito Corsa, imagina os jurados. E ainda tinha era uma produção daquele que produziu, inventou todos os músicos, cantou, músicos? O Roberto Carlos, o Tim Maia. O Carlos Imperial. Carlos Imperial, uma invenção do Carlos Imperial. Saía na capa da revista Cruzeiro, eu saí exatamente. Assim na praia com um monte de mulher, assim, uma delas era minha ex-mulher. A gente é do período analógico. Pois é. A gente é eu cheguei a fazer TV ao vivo em São Paulo, né? Tá no ar, vamos lá. Eu fiz em Porto Alegre. E não tinha como errar, tinha que encarar. Tinha que encarar. Aí vem a história da Dália, né? Isto. Você conhece a história da Dália. Mas a Dália não existia esse título na época. Não. É porque era cola. Era cola. Depois com mas alguém colocou numa planta. Não, foi o Fregolente. Foi o Fregolente. Ele estava fazendo uma peça, ele escondia um papelzinho com o texto dele atrás de umas flores, num vaso de flores que eram dálias. Aí ele escondia. Um dia a camareira, a servente, tirou a flor, achou que a flor estava velha, tirou o vaso. Aí ele, cadê minha dália? Cadê minha dália? A dália era a cola dele. Passou a ser dália, o que é hoje o teleprompter, né? Que é uma barbada, né? É uma barbadinha. Você olha, você lê e pronto. Tranquilo. Tem uma passagem do Fregolente, para quem não sabe, o Fregolente foi um grande ator, grande comediante do cinema, da época da Atlântida, né? No Rio de Janeiro. E a gente sempre disse que essa nossa profissão é a arte de esperar. Eu já cansei de passar um dia dentro da emissora e não gravar. As minhas cenas estavam lá programadas, mas não chegou lá, não deu tempo. Então a gente fala que é a arte de esperar. O Marlon Brando dizia que nos 40 anos de profissão dele, ele passou 15 anos esperando. E o Fregolente tem uma passagem dele que diziam que, quando chamavam ele para um trabalho, diziam, ô Fregolente, quanto é que você quer ganhar? Ele disse, nada. Para trabalhar, nada. Vamos acertar o tempo de espera. Para trabalhar é um prazer. Claro. Eu vou estar em cena, eu vou estar... O problema é a espera. Me divertindo. Vamos acertar o tempo de espera. Eu quero ganhar para esperar, né? Claro. Agora, vocês trabalharam, e esta é uma conversa aí com as pessoas, digamos assim, mais saudosistas, com Amâncio ou Amácio Mazzaropi? Amâncio. Ele trabalhou com Amácio, eu trabalhei com Amâncio. Ele trabalhou com Amâncio, eu trabalhei com Amácio. Ou seja, os dois trabalharam com o Mazzaropi. Com o Mazzaropi. E que, enfim, também fez a alegria de quantas gerações, né? Quantas gerações. Ele foi um grande ícone do cinema. Do cinema ele primeiro foi galã da Vera Cruz, né? Ele era um galã. A Vera Cruz sobrevivia com a presença dele nos filmes. Alguma coisa fez com que alguém que entrou, que não gostava dele, aquelas coisas de puxar tapete, né, que na nossa profissão tem muito, tirou ele, a Vera Cruz quebrou. Ele foi para Taubaté, montou uns estúdios e começou a produzir os próprios filmes. Quem é que queria distribuir filme de um jeca? Ninguém. Ele As mesmo distribuidoras se tornou... compravam filmes de fora
e passavam para os cinemas. E ele não tinha distribuidora, o que ele fez? Ele comprou um cinema. Começou a passar os filmes dele no cinema, ia fazer circo na cidade, promover o filmezinho que ele tinha feito, como ele fez a vida inteira. Ele não melhorou em nada depois, só melhorou no equipamento. Fazia os roteirinhos dele, fazia os filminhos dele, do Jeca no ônibus, então tem uma história do caminhão, depois Chico Fumaça. Chico Fumaça, aí teve que fazer um outro cinema. Ele acabou com 80 cinemas e a própria distribuidora chamada Pan Filmes, produtora e distribuidora dos próprios filmes. E quando os outros queriam, ele já não vendia mais, era só dele. Claro. E ele ainda viajava toda sexta-feira de noite, ia para o interior com um caminhão camarim, dois landaus, um que ele ia passeando e o outro landau carregando mais alguém do elenco. Tu chegou a viajar nesse landau? Eu fiz muito circo com ele. O Mazzaropi era, acima de tudo, um grande empreendedor, né? Como o Weinberg disse, ele mesmo produzia, ele mesmo distribuía, ele era muito desconfiado, né? Ele não gostava de deixar nada na mão de ninguém, ele botava os fiscais. Ele chamava diretor que obedecesse eles. Exatamente. Diretor sem autonomia nenhuma. Era aquele cara que batia o escanteio e vinha lá, para cabecear. Entendeu? Agora, esse tipo de humor que o Mazzaropi fez durante tanto tempo, evidentemente que, né, hoje falar para a geração Y, essa geração, ninguém entende isso, né? É muito complicado. Ele é cult, né? Pois é. Está lá não é uma criação dele. Né? Na TV fechada tem filmes do Mazzaropi. Mexicano, né? Exatamente. O Cantinflas. Cantinflas. Vamos lembrar do Cantinflas, né? Sim, que é mais ou menos o estilo. O próprio Charlie Chaplin, acho que o Charlie Chaplin foi o grande mestre desse desse gênero, né? Adriano Stewart, o pai, o Walter Stewart, lembra do personagem? Exatamente. Era meio Charlie Chaplin, né? Ele tinha essa coisa de clown, né? Mímica do clown. Gênero clown. Mesmo assim, vieram outros tentando copiar Mazzaropi e alguns assumindo o papel do Jeca, né? O próprio André, que viveu muito tempo com o Mazzaropi nas produções, fez o filme que eu fiz, ele virou o filho do Mazzaropi, ele viaja. Claro. Ele herdou os filmes, os rolos de filmes são dele. Aí ele faz exposições, por exemplo, pelo Brasil todo ele viaja, André Mazzaropi. E ele viaja como filho do Mazzaropi. E o Pedro Bismarck faz o Mineiro, né? Sim, que é mais ou menos nesse estilo aí, exatamente. Tudo dentro desse gênero, né? Ingênuo, caipira ingênuo que acaba ganhando tudo. Né? É o Jeca, né? Mas hoje tem outro modelo, né? O humor hoje está numa outra situação. É o stand-up, enfim, essas coisas todas aí. Que o humor na época era mais ingênuo, né? Hoje tem a sofisticação, tem a sua malícia, tem a apelação, essa coisa toda. Hoje tem muita apelação, né? Pois é. Verdade. A gente tem hoje uma inversão de valores, né, na nossa cultura. Né? E como é que se... Porque a apelação também dá muito resultado, né? Incrivelmente. Pelo menos aparentemente é isso que as pessoas buscam. A liberdade, ela foi confundida, né? É um engano isso? A apelação a apelação, eu acho, não sei se é um engano, mas a abertura também fez com que... Tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? A própria modernização tem as suas desvantagens, né? Quem não tem saudades, quem viveu a nossa época, tem saudades de uma carroça, tem saudades de um... Isso, preto e branco. Isso não é nem saudosismo, né? Era uma coisa mais, como é que nós vamos dizer? As pessoas confundem muito liberdade com libertinagem. Né? Então, você não precisa ser necessariamente ingênuo, mas você tem que ter um bom senso nas coisas. Né? Pois é, por isso que as pessoas reclamam muito hoje das novelas, né? Se reclama demais das novelas, que está sendo um processo de deteriorização, especialmente de valores. Essa questão de valores estão sendo usadas hoje politicamente, né? Estão usando para guiar. Descobriram que eles podem dominar o povo com uma novela, eles podem introduzir uma orientação política, social, cultural. Essa novela sexual, agora, das 9...
a tal da inclusão, né, é feita na novela. Claro, claro. Essa coisa aí é... E não é nem mais sutil, já é descarado o negócio. Descarado, é de propósito. Hoje em dia tem um comportamento, assim, uma exigência, olha, não pode ter novela sem ter... Determinado tipo de apelo. E dos dois lados, né, porque antigamente só tinha de um, né? Era só a homossexualidade masculina. Hoje é a obrigação a homossexualidade feminina e também. Masculina, senão não passa, não é aprovado. Isso só... Se tornou uma imposição, isso? É uma imposição. Uma imposição política, né? Claro. Que tem um sentido, tem um significado. Tem um significado, tem uma tentativa tem uma finalidade. De dominação. Claro, uma dominação real, né? Que a gente tem que acordar e algumas pessoas brigam contra isso nas escolas, né? Você vê nas escolas uma introdução desse tipo numa escola com criança pequenininha, né? Até a Mônica já levantou a sainha e mostrou o pintinho. Pois é. Você viu isso? Claro. A Mônica do Cebolinha levantou a sainha e mostrou o pintinho. Que isso? Eu não vi isso. Um desenho. Um desenho que, enfim, foi... E aí? Diz o quê? Faz o quê? Como é que um ator se posiciona numa situação dessa? Se convidarem, por exemplo, olha tem que fazer a gente faz homossexual... parte de uma geração que nunca tirou proveito desse mecanismo aí de corrupção das leis. Eu nunca tirei proveito. As minhas produções, eu ainda faço, elas são independentes. É muito raro. Eu peço apoio, eu não peço patrocínio. Eu peço apoio porque eu vou usar aquele apoio em benefício daquela apresentação. Eu não vou botar o apoio no bolso, não. No meu bolso vai entrar o interesse do público. Eles compram o ingresso, é assim que eu comecei, com 11 anos de idade, no Clube de Cultura, em Porto Alegre, e assim que eu vou morrer, num palco, fazendo meu trabalho, e se tiver que participar de um grupo que tenha, vai ser honestamente, vai ser um trabalho, eu apresentar o projeto e o dinheiro recebido vai ser gasto no projeto. Claro. Queria uma observação de vocês ainda sobre essa tendência hoje, os influenciadores midiáticos, né? Essa coisa de influenciar através das redes sociais, enfim. E a própria Rede Globo tá trocando, né? Atores mais antigos, consagrados, enfim, por esse novo perfil, né? Tem visualização. No que vai dar esse negócio? Qual é o caminho disso? Eu não sei, é complicado, viu, Veríssimo? A gente não pode ser contra, né? Porque isso Se me chamarem... É a modernização. Para fazer uma cena eu ter que beijar um homem, eu não sei como é que eu vou reagir, entendeu? Eu sou ator. Eu sou um instrumento... Eu beijei Raul Cortez, beijei eu não tenho preconceito. Anos e anos beijei o Nestor Montemar e o Raul Cortez, na mesma peça. Muitos anos, eu fiz 6 anos a peça. O primeiro beijo na boca começou com o Léo Maia e o Nestor Montemar, depois entrou Mário Gomes, depois entrou eu no Rio com o Nestor e o Pique, Marcelo Pique, no São Paulo com o Raul Cortez. Aí nós trocamos. Aí viajei com o Raul Cortez muitos anos. É um beijo técnico, como é o beijo entre homem e mulher numa novela, se eles não resolverem se beijar de verdade, pode resolver também. Aquela cena, se você estiver dentro de um contexto, aquilo é crível, não é? Agora, a apelação aí já é outra coisa, precisa analisar muito bem. Eu não tenho preconceito disso. Se eu tiver que beijar um homem qualquer hora, numa novela, numa série, eu vou beijar. Ou aqui boa. Agora. Ou aqui agora, entendeu? Here now. Mas é preciso a gente estar dentro de uma verdade, né? De um contexto, né? E não uma apelação, né? Claro. Porque aí o público não engole mesmo, né? Mesmo sendo crível, mesmo sendo verdadeiro, o público já fica meio espantado, né? A gente consegue fazer coisas até de propósito para chocar, para que aquilo seja... Porque a gente começou a fazer teatro para mudar as cabeças. Todo mundo que mexe com arte, mexe porque quer mudar o mundo. A gente vem sempre para questionar. A gente quer questionar e transformar o mundo. A gente está sempre questionando. Eles querem do lado deles. Eu não faço mais parte disso, já fiz. Eles usurparam o meu pensamento sociocultural. Eu era socialista ao extremo, eu queria uma igualdade. Usurparam desde a Rússia, nunca deu certo essa esquerda
desse jeito que eles fizeram, ditatorial, nunca dá certo, não dá certo. Claro. O poder é do povo, não é do Estado. Não é para ser dominado, né? Não é do Estado. Então me usurparam esse amor que eu tinha pela igualdade. Né? Sou obrigado a lutar contra eles, porque não é mais isso que eu... Foi um sonho juvenil. Foi um sonho juvenil. E eu queria transformar, eu participei de lutas, eu estava enganado, lutando por uma coisa que me convenceram que era certa, né? Mas na minha cabeça continua sendo a certa. Eu quero uma equiparação, uma equivalência, eu quero Mas não nesse modelo. Respeito profissional a todas as profissões, das mais difíceis, né? E para as mais nobres e tal, mas quero que sejam todas nobres, mas não desse jeito, não produzindo miseráveis para ter uns seguidores, né? Que é o que fazem muitas igrejas, que é o que fazem. Isso é muito complicado. Essa doutrina, né? Eu acho que deixaram aí 2 décadas de total ausência da educação, deixou uma lacuna aí, né? Um buraco na educação. A gente não conseguiu preparar essas novas gerações, né? A gente aprendeu latim. Exatamente. Latim. A gente tinha aula de religião, cantava o hino nacional, tinha uma coisa de patriotismo, né? E não era obrigado, né? Porque eu estudei em colégio público também, católico, sou judeu e não era obrigado. Eu tinha uma liberdade. Eu era judeu, eu não era obrigado para ir para aula de religião. Mas eu gostava de aula de música, fazia parte do coral, eu sempre queria fazer meu teatro. E sempre sofria um certo bullying também, por causa disso, mas não sofria. Eu não sofria porque eu era aquilo que eles estavam me chamando. Claro. Eu era artista. Né? Artista para eles era do avesso, e eu era. O meu irmão é que brigava muito. Se ele me escutar, ele vai saber. Ele brigou por mim na rua. Teu irmão é artista, achando que estava me ofendendo. E ele brigou porque ele levou como ofensa. Né? Mas eu não levava, eu gostava. Assim como na perseguição, na época da Sábado de Aleluia, que eu apanhei de amigos, né? No Sábado de Aleluia eu apanhava de amigos e eu não sofria, eu entendia, eles eram levados por uma cultura. Eu não ficava com aquilo na cabeça, nem sofrendo como se fosse um bullying e tal. E tive uma vingança, infelizmente, participação dos meus filhos e dos filhos de um desses meus amigos, que o meu amigo comentou na frente das filhas dele, gêmeas, lá no Rio, com meus filhos presentes, eles, vocês são filhos do Marcos também. A gente batia neles no Sábado de Aleluia. E aí foi... As meninas, cara, você fez isso, pai, choravam. Para entender. Bem, para a gente concluir esse nosso bate-papo aqui, queria que vocês concluíssem com a percepção de vocês sobre o ponto de vista da televisão, da comunicação, dessa turbulência. Se vocês concordam que se vive hoje uma busca de rumos, de novos caminhos, e que talvez a própria comunicação não está sabendo para onde vai e para onde vai, onde deveria ir. Esse formato da novela, de você ficar 6, 7 meses com uma novela no ar, isso a gente falava 10 anos atrás que ela estava caminhando para o fim, esse modelo, né? Que a televisão ia partir para séries, para coisas mais compactas, mais curtas. Eu acho que esse é o caminho. E estão fazendo muitas séries. Eu acho que esse é o caminho da televisão hoje. Se bem que esse formato, acho que ainda tem muito pano para manga, né? Eu não sei quanto tempo mais vai durar esse formato, mas eu acho que... Enquanto for rentável. Com essa nova tecnologia, hoje você tem aí imagens maravilhosas, com recursos maravilhosos, ela ainda vai... Agora eu acho, antigamente a novela tinha 20 minutos, uma novela dava 20 minutos no ar, com intervalo comercial ia 30 minutos. Hoje ela tem 50 minutos. Tanto que os autores, são poucos hoje, acho que 1 ou 2 que escrevem sozinhos.
os demais têm colaboradores, porque ninguém aguenta escrever 300, 500 páginas, né, de texto por semana. Antigamente a gente tinha um diretor, um produtor e um autor. Exatamente. E os atores. Hoje em dia... É um staff. Então, a única diferença que eu vejo, Pirillo, é que, como diziam, do teatro, né? O teatro não vai acabar, nunca acabou. Não, o teatro é a arte mais antiga, né? Eu acho que a novela também não. E você sabe que me dá vontade de produzir uma fotonovela? Eu fiz uma matéria um ano e meio, 2 anos atrás, falando do universo da fotonovela. Aí chamaram todos aqueles, quem pôde ir, né? Os que faziam fotonovela na época, a gente fez um curta, fez um depoimento, vamos dizer, sobre o período da fotonovela. Eu fiz uma exposição. Inclusive estavam falando de voltar à radionovela. Também. Eu acho que nada morreu. Sim. Eu acho que depende... Uma readaptação. Uma readaptação. Reacomodação. E uma redescoberta. Você pode fazer fotonovela até eletrônica. Você pode fazer uma fotonovela eletrônica. Depois vieram as tiras, né? Que chamavam de tiras, que são as tiras já mais criativas, né? E bem mais condensadas. Bem mais condensadas, mas a fotonovela tem vida, porque são atores que participam, né? O grande diretor de fotonovela está lá na Ilha Grande com um restaurante, o Renato. Um preto alto que tinha um vozeirão. Eu acho que eu trabalhei com ele. Ele era muito engraçado porque ele pegava o texto e dizia, agora você fica na posição dizendo, e ele interpretava, eu te amo, meu amor. Aí você tinha que fazer cara de eu te amo. Aí você fala assim, eu sei, meu amor. E ele fazia as vozes. Muito engraçado. Pois esse caminho a gente não sabe, né? A gente não sabe nem o caminho desse país, né? Claro. Para onde a gente vai chegar, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Difícil, enquanto o Estado continuar escravizando a sociedade, o Estado está aí para servir, não a sociedade servir o Estado. Precisamos inverter isso. Precisamos inverter isso. Tá certo. Temos povo para isso? Esse é o problema. Talvez a falta de educação está dando resultados agora. Né? O problema maior, eu acho, que é a educação. A falta de investimento na educação tem os seus resultados. E é o que eles não fazem de propósito. Esse é o problema. A gente deixou na mão deles, está escolhendo errado, um atrás do outro, e vai escolher político de novo. Tem que acabar com tudo, Acabar com tudo realmente. Quando a gente fala em intervenção, eu não quero que tenha uma ditadura. A intervenção é porque... zerar tudo e começar de novo. Para mim, os militares servem para atender ao povo. A gente então, fala em intervenção... Se o povo está pedindo para eles tirarem todo mundo de lá, ministério, Senado, acabar com tudo. E agora não pode ter uma pessoa candidata que tenha sido pensado em ser político. Tem que ser representantes de segmentos da sociedade. Sabe? Os engenheiros escolhem um engenheiro para candidato, os médicos escolhem um médico para candidato. E aí bota todo mundo lá, esse vai ser o presidente, aí vamos ver, se tiver 4 ministérios já está bom. Tá ótimo. Porque não tem que ter central sindical tentando dominar e partido político. Não precisa ter 570 Não tem que respeitar o trabalhar, se o trabalhador trabalhar. Aquele que não puder para o problema de saúde tem que respeitar e tem que ser sustentado pelo governo. É assim que funciona. Funciona em todos, e é assim que vai funcionar, e vai começar um mecanismo sociocultural muito melhor, igual, qualitário. A intervenção viria porque as instituições não estão conseguindo mais equilibrar as finanças do país, a ordem, né? Será que a gente não está sabendo o que fazer com a nossa democracia? Pois é, que democracia é essa? Não sabemos como tratar isto, não sabemos como transitar nessas questões todas. Não era o Churchill que dizia que a democracia é o pior sistema que existe depois dos outros? Pois é, depois dos outros. Não existe sistema, né? Claro. Eu acho que cada país tem que ver o seu perfil. Esse país, eu tenho o privilégio e a honra de dizer que eu conheço o Brasil, só não conheço o Roraima e o Amapá. Um país com essa dimensão continental, que anda em cima de pneus, haja vista o que aconteceu agora, que não teve uma dominado, uma sem ferrovia, cultura, sem educação, entendeu? E dominado para votar em quem dominou quer. Não existe, o meu voto não pode valer a mesma coisa. O teu voto, o voto de um intelectual, de uma pessoa, de um economista, não pode valer a mesma coisa do voto de quem não estudou. Não pode, ou tem que ter, alguma coisa tem que ser feita. Não existe, e os políticos têm que entender que não é uma profissão.
Isso é um Claro, serviço, ele claro. está ali para servir. Está a serviço É de uma o nação, síndico de uma que sociedade. atende o seu condomínio sem receber. Ele está atendendo a sua comunidade. Ele tem que trabalhar, tem que ter orgulho de trabalhar pela sua comunidade. Pode ele não trabalhar mais e ser sustentado pela comunidade da mesma maneira de quando ele trabalhava, porque ele vai voltar para... É assim que era o comunismo. A intenção do comunismo era essa. O médico vai largar a medicina, vai ganhar o que ele ganhava como médico, vai voltar ganhando o que ele ganha como médico. Não pode comprar um carro a mais durante o... Ele tem um castigo, inclusive. Ele não pode aumentar nada do seu patrimônio, nem a sua família. Exatamente. Então você tem que se dispor a isso. Se dispor a atender a sua comunidade, a trabalhar por ela. Não é possível um deputado custar 150 mil reais por mês. É muito pesado para a É sociedade. muito pesado para o Estado. A gente está pagando isso. Aí fica saúde, educação, segurança, nesse caos que a gente está vendo aí. A relação Segurança custo-benefício. pro cara que tá preso. Olha, eu não sou candidato, não, tá? Tá pagando segurança para um cara que está preso. Tu tá pagando, exatamente. Tu tá pagando o motorista. Os mordomias o cara que tá todos. preso. Não, é preciso acabar com essas O que é mordomias. Isso não- o cara ganha 30 mil reais por mês, ele não tem condição de pagar um aluguel, tem que ter auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio educação, auxílio saúde, auxílio. E 25... O que é isso? Assessores. 25 assessores. Isso é que está matando esse país. É. E tem que tirar essa Petrobras da mão do governo. Nossa geração não vai ver isso. Nós não veremos Infelizmente. isso. Não veremos isso. E a educação, agora durante a campanha, vai para o primeiro item do discurso de campanha. Terminada a eleição, volta para o final da fila. É isso. Roberto Pirillo, muito obrigado. Obrigado, eu que muito boa agradeço. conversa, muito gentil participar conosco. Marco, essa relação também com Cruz Alta, muito legal, muito interessante. Vai ficar Obrigado, bom. sucesso para vocês. Obrigado, querido. Bom trabalho. Obrigado E que por tenhamos receber um aqui. país melhor em todos os sentidos. Obrigado por ter sido personagem do seu programa. Isso, exatamente. Os nossos personagens de hoje. Roberto Pirillo e Marco Weinberg. Até a próxima.